Bom dia a todos. A alegria também é para mim poder estar novamente nesta casa que sempre me acolhe com muito carinho, com muito amor, muitas amizades, muitos amigos que nós estamos tendo a oportunidade de rever há mais de um ano, longe somente fisicamente. Como a Ângela disse, o nosso sentimento aqui é de alegria, mas também é de muita gratidão por estarmos aqui, por termos chegado até aqui. E mesmo aqueles que durante esse período retornaram à pátria espiritual, continuamos unidos em pensamento, no amor, nos nossos corações, porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos unidos no mesmo amor do nosso Pai. Então, apenas para nos prepararmos para este ambiente maravilhoso no qual nos encontramos, vamos para uma breve reflexão, depois das lindas palavras da Ângela sobre ressignificar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de nos encontrarmos reunidos nesta casa tão especial ao nosso coração. Nosso agradecimento a Deus, a Jesus e à equipe dos bondosos benfeitores espirituais que continuaram e continuam trabalhando intensamente no socorro a tantos necessitados. Que saibamos aproveitar esses momentos num ambiente de muita paz e harmonia entre nós. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Eu fiz questão de deixar marcado aqui nesse slide a data de 15 de março de 2020, porque foi o último domingo do ano passado em que eu estive aqui. No domingo, a casa estava cheia, tinha muita gente. E ainda não tínhamos começado o distanciamento social, que acabou acontecendo 5 dias depois, a partir do dia 20 de março, oficialmente. E na época nós tratamos do Cristo Consolador. Então falei, vou deixar marcada essa data para a gente ter uma ideia de quanto tempo se passou. Mas ao mesmo tempo, parece que foi ontem. E nós continuamos, a partir então dos nossos encontros, sempre no terceiro domingo de cada mês, com o Evangelho segundo o Espiritismo. E na sequência, nós vamos aqui para o capítulo 7. Nossa, faz tanto tempo que eu não pego um controlinho que até já me esqueci como que funciona. Aqui. Nós vamos começar então o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu pensei com meus botões, mas nós vamos recomeçar com um assunto que não é nada fácil. Falar sobre humildade é muito complicado para nós. Se fosse para falar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, esses nós tiramos de letra, porque ainda fazem parte da nossa personalidade. Mas falar sobre humildade não é fácil para nós. Nós apenas nos baseamos no que encontramos nos ensinamentos dos espíritos e na própria doutrina espírita, para falar a respeito dessa virtude. Então vamos ver o que o capítulo 7... O que eu fiz aqui? Eu acho que eu apertei o que eu não deveria ter apertado, está certo. O capítulo 7, onde Allan Kardec trata deste tema, tem 3 instruções que são de Kardec. O que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e apenas 2 instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, que é uma instrução bem extensa, e a missão do homem inteligente na Terra. Então vamos adiante para ver o que nós temos aqui. Neste capítulo, Kardec está tratando da primeira bem-aventurança. As bem-aventuranças estão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Foi com as bem-aventuranças que Jesus começou o Sermão do Monte. E a primeira bem-aventurança é a que fala dos pobres de espírito.
pois que deles é o reino dos céus. É uma confusão tão grande em relação a essa expressão, pobres de espírito, que por mais que a gente tente explicar, às vezes a gente só complica ao invés de facilitar a sua compreensão. Mas o que aconteceu, na verdade, segundo o professor Severino Celestino, lá de João Pessoa, na Paraíba, embora a sua formação profissional seja na área da odontologia, ele é professor de odontologia na Federal da Paraíba, ele é muito conhecedor e também é professor de judaísmo e de hebraico. Então, nesse livro de sua autoria, O Sermão do Monte, ele estuda os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus integralmente, mostrando para a gente qual era o texto original em hebraico, o original depois traduzido para o grego e como a gente lê hoje. Porque os escritos originais estavam em hebraico. Ao serem traduzidos para o grego, muita coisa perdeu o sentido da simplicidade e originalidade. E outras palavras foram trocadas literalmente ou copiadas errado. É o caso das bem-aventuranças. Segundo o professor Celestino, Jesus não teria nem sequer usado as palavras bem-aventurado, porque bem-aventurado é uma conquista, é uma postura, uma posição espiritual a ser conquistada. E não vai ser conquistada aqui no planeta. E sim quando retornarmos à vida espiritual. Aí sim receberemos o título de bem-aventurados, se bem soubermos conduzir as nossas provas aqui na Terra. Por isso, o professor Celestino diz que, na verdade, esse Sermão do Monte é o sermão das exortações, onde Jesus nos exorta a continuarmos firmes na conquista das virtudes, apesar de todas as humilhações sofridas. Nós também não podemos nos esquecer que Jesus falava a um público ouvinte da Galileia, pessoas trabalhadoras, que davam um duro danado para ganhar a vida. E eram muito exploradas e humilhadas pelos seus próprios irmãos judeus de Jerusalém e também pelo Império Romano. Então, por isso Jesus, ao invés de dizer bem-aventurados os pobres de espírito, ele teria dito avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Faz muito mais sentido do que dizer bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles eram de fato muito humilhados. Agora, o fato de ser humilhado não significa que a pessoa seja humilde. Ela pode ser humilhada e responder com revolta, com vingança. Por isso o sermão, segundo o professor, é o sermão das exortações. E por que Jesus teria começado justamente falando da humilhação, da humildade? É porque as bem-aventuranças, no caso, a humildade é a virtude fundamental, segundo diz Caipar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. A humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. É a virtude fundamental por excelência. Porque ao estudarmos as bem-aventuranças, elas têm um caráter progressivo. E a primeira é a humildade. Então, nós não conseguimos ser mansos e pacíficos se não formos humildes. Vocês já viram algum orgulhoso manso e pacífico? Ou algum orgulhoso resignado? Algum orgulhoso, egoísta, vaidoso, agindo com justeza? Ou seja, fazendo o que é justo, fazendo o que é certo? E por aí vai. Então, sem essa conquista, as outras, como diz Emmanuel, por enquanto nós estamos apenas ensaiando algumas qualidades. E, no caso, a humildade é a primeira e a mais difícil de ser conquistada, porque passa por cima daquilo que nós trazemos há séculos,
que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E não vai ser numa única encarnação que vamos conseguir nos livrar dessas 3 características de espíritos imperfeitos que ainda somos. Mas antes de entrar no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero recordar aqui com vocês um caso de Chico Xavier. Quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, ele teve um entrevero com um senhor. A gente pensa que todo mundo gostava do Chico, que ele nunca teve adversários, às vezes ali por banalidades, mas ele tinha. E esse entrevero com esse senhor estava deixando o Chico muito desconfortável, espiritual e emocionalmente. Ele decidiu ir até a casa da pessoa. Chegou lá, bateu na porta. Na época as casas eram assim bem rentes, né, a calçada. O senhor atendeu a porta, convidou o Chico para entrar, mas não convidou o Chico para sentar. Então ficaram os dois em pé ali conversando na sala. E Chico disse, então, que ele estava muito desconfortável com aquela situação, que ele gostaria de resolver aquela pendenga entre os dois. E aí aquele senhor respondeu para ele assim: você veio aqui porque você é humilde ou sem vergonha? O que vocês acham que o Chico respondeu? Porque ele respondeu, porque eu sou sem vergonha. Percebem a diferença entre ser humilde? Porque se ele dissesse, eu vim porque eu sou humilde, ele já tinha estragado a virtude. Não é? Porque ele se sentia sem vergonha de ir até a pessoa que não se simpatizava com ele. Então, é muito difícil falar sobre a humildade. Se nós pararmos para pensar, não precisa nem pensar muito. Conhece alguém realmente orgulhoso? Conhecemos alguém vaidoso, além de nós, né? Conhece alguém egoísta? Mas nós vamos citar um monte. Agora, conhece alguém realmente humilde? A gente não consegue nem explicar qual a característica daquela pessoa que é humilde. E justamente por causa da má tradução, a humildade ficou associada à pobreza. Então, todo pobre é humilde e todo rico é orgulhoso? Claro que não. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado na hora de interpretar, de analisar. Mas para nós ainda, que estamos longe da conquista dessa virtude, a virtude mais fundamental na nossa reforma íntima, é porque ainda não conseguimos de fato. Nós conseguimos identificar alguém que é humilde, de fato. Mas não conseguimos descrever quais as qualidades dessa pessoa. Então, vamos ver o que Kardec fala a respeito. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, os que têm a inteligência curta, dificuldade de entendimento, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Está bem claro aqui. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria e negar até mesmo a divindade. Essas características são das pessoas extremamente orgulhosas, que não são capazes de pensar na existência de Deus, porque Deus é superior a eles. Eles é que têm que ser os superiores na inteligência, na rapidez de raciocínio. E ainda é grande o número dos que estão nessa faixa. Ou essas pessoas se condescendem
condescendem em admiti-la. Essas traduções que nós temos, eu pego a tradução da FEB, eles usam algumas palavras que já não são mais comuns entre a gente. Então, se eles concordam em admitir a existência de Deus, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Eu acredito em Deus, mas eu não preciso dele, porque eu sei dar conta da minha vida. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Por isso que neste capítulo, Allan Kardec incluiu uma instrução, missão do homem inteligente sobre a Terra. Porque ele está falando já disso aqui. Aqueles que são extremamente inteligentes, mas que não admitem sequer a existência de Deus e muito menos a continuidade da vida após a morte. E Kardec continua. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Capacidade de raciocínio eles têm. É que o orgulho se lhes revolta, a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa, de zombaria, para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Muitos desses dizem que a religião é o ópio do povo, ou seja, para deixar o povo completamente anestesiado e atordoado. Eles não precisam disso. Eles se atribuem espírito e saber, ou seja, conhecimento e raciocínio em tão grande cópia ou em tão grande conta sobre eles mesmos, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boa apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Essa é a interpretação distorcida desta bem-aventurança. E me lembrei agora de uma médium, Eusápia Palladino, italiana, que através da sua mediunidade eram produzidos fenômenos de materialização de espíritos impressionantes. E um pesquisador fazia várias experiências com ela. Agora, eu não me lembro o nome, se é César Lombroso, mas um desses, que também era italiano, fazia muitas experiências com ela, de materializações. Não somente de espíritos, mas de objetos. E uma das vezes que eles já tinham o horário marcado para fazer uma sessão de materialização com ela, ele queria que ela materializasse um determinado objeto. E ela falou assim para ele: larga a mão disso, vamos começar logo, porque sua mãe está aqui e já vai se materializar. Ora, se ele era um cientista e queria provas da existência do mundo material, ela mesma, Eusápia Palladino, mostrando a existência do mundo invisível que ele custava a aceitar. Né? E foi o que aconteceu. Entretanto, digam o que disserem, esses que se consideram o suprassumo da inteligência e do raciocínio. Forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. Por isso Kardec diz: não se preocupem com aqueles que tentam provar que os espíritos não existem, porque eles vão acabar provando exatamente o contrário. Não se preocupem com aqueles que querem demonstrar que não tem vida após a morte, porque vai chegar a vez dele e eles serão conduzidos a essa vida após a morte, quer queiram, quer não queiram. É lá que os olhos se lhes abrirão na vida espiritual, o que não será uma grata surpresa para muitos. E eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo,
não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se submeteu às suas leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Se nós observarmos as 9 bem-aventuranças, só tem 2 que falam que para aquele que tiver aquela virtude, é para eles que está o reino dos céus. Uma delas é a humildade. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, dos humildes, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Mas o que será que significa humildade? Há muita dúvida e confusão a respeito dessa virtude. O que é a humildade? E são os próprios amigos espirituais que nos ensinam. É a capacidade de reconhecermos a nossa pequenez perante a criação divina. Que não somos especiais e nem melhores do que ninguém. Mas reconhecer isso sinceramente e não da boca para fora. E claro que a capacidade de admitir, de reconhecer a nossa pequenez perante a criação divina vem com o amadurecimento do senso moral, com o amadurecimento da compreensão da vida e muita confiança em Deus. Continuando, e isso por uma razão muito natural, ou seja, o sábio que nega a existência de Deus e ainda zomba daqueles que o negam, e aquele que sabe e confia no Criador e reconhece a sua posição de ser, de ser alguém pequenino perante a grandeza da criação divina, claro que eles não podem ter o mesmo lugar no reino dos céus, vamos dizer assim. Então, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Olha como essas 2 situações mexem muito com a gente. Aceitar e se revoltar. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. E o próprio Karl Sutter faz um trocadilho com o pobre de espírito. Ele diz assim, é preferível ser pobre de espírito do que ser alguém de espírito pobre. Ele coloca dessa forma quando ele comenta essa bem-aventurança falando da humildade. Por isso que a humildade é a conquista mais difícil para nós. Porque ela começa com um ato, a de nos submetermos aos desígnios divinos. E nós, que ainda somos tão orgulhosos e nos achamos realmente eficientes para a vida material, nós sempre achamos que os nossos planos são melhores do que os planos divinos para nós. E é aí onde a gente se dá mal. Porque o ato de submissão a Deus significa aceitar os planos divinos para nós. E de novo eu me lembro de Chico Xavier, que certa vez, passando por um momento muito difícil da sua vida, ele disse mais ou menos assim, em prece: Senhor, se eu perder a esperança nas pessoas, na própria vida que eu estou levando, não me deixe esquecer que os teus planos são sempre os melhores para mim.
mas é o nosso orgulho que continua achando que o que eu faço, do jeito que eu faço, do jeito que eu quero fazer, é melhor, é o melhor para mim. Pois bem, André Luiz, no livro Busca e Acharás, diz o seguinte: as suas armas eficientes e das mais importantes são o amor e a humildade, o conhecimento e a paciência. E mais uma, agora de Chico Xavier: a paciência, o perdão, a palavra amiga, o auxílio sincero, a humildade e o amor são modificadores excelentes do relacionamento humano. E tem uma lição de Emmanuel que eu não consigo me lembrar em qual livro está, onde ele diz assim: muitas vezes, em momentos de nossa vida, nós costumamos dizer assim: eu já tentei de tudo e não deu certo. E ele dá vários exemplos. E embaixo, na última frase, ele faz assim: tenta a humildade. Por quê? Porque a humildade tudo simplifica na nossa vida e ao nosso redor. E o orgulho tudo complica. Como é difícil lidar com pessoas orgulhosas. Como é difícil lidar com o nosso orgulho, quando não nos submetemos aos planos divinos para nós. Então, buscar a humildade também é isso, é procurar simplificar, porque o orgulho só dá encrenca na nossa vida. Tá certo, gente? Era essa a nossa proposta de hoje. E no próximo mês, se Deus quiser, em novembro, no terceiro domingo, excepcionalmente esse mês aqui foi no quarto, mas a partir do mês que vem voltamos para o terceiro domingo, se Deus quiser, continuando a falar mais um pouquinho sobre a humildade. Muito obrigada.